Outro algo negativo do fluxo da ficha de avaliação. Porque na ficha de avaliação, essa fase de anamnese, de coleta de história, de informação, ela é um passo. Você dá esse passo, terminou esse passo, você vai para o outro passo que já está na lista. Então, aí no próximo passo vai ter lá um exame físico, e aí você faz um exame físico já pré-determinado para aquela determinada patologia. E então é uma avaliação feita padrão. Você vai avaliar todo mundo naquela rotina. E isso não investiga de fato, não vai atrás da causa do problema. Então, qual que é o objetivo da coleta de informação, da anamnese? Criar vínculo, que a gente já abordou bastante, mas o outro é saber o que você vai avaliar. É essa coleta de informação que vai te direcionar o que vai ser avaliado no exame físico, e ele vai também te abastecer de um monte de hipóteses. Para esse paciente faz sentido duvidar de tal coisa, para outro paciente muito parecido não faz nenhum sentido. Então, com isso na cabeça, você vai também direcionar suas perguntas para sair nessa resolução final. Você está lá, 30 minutos conversando com o paciente. Se você, depois disso, ainda não sabe o que você vai fazer, é porque essa história está mal organizada na sua cabeça. E aí tem coisas que facilitam. Então, ter na cabeça que a gente, nessa hora, está indo atrás de indivíduo, tarefa e ambiente, ajuda muito. Então, primeiro, existe uma pessoa que veio te procurar e você precisa saber que pessoa é essa. E quando a gente fala isso, na ficha de avaliação ela tem nome, sexo, escolaridade... massa, altura. Peso, altura... não é isso que a gente está... Profissão... não é isso. É quem é essa pessoa de fato. Entra em coisas subjetivas, que é o que o Franco falou. O cara é sistemático, está te trazendo as coisas, as informações todas certinhas, ou é um cara mais organizado, um cara que é mais criativo. Então você já está sacando essas coisas, você tem que entender qual é o histórico dessa pessoa. A gente está falando de atleta, mas qual é o histórico de atleta desse cara? Está fazendo triatlo, mas faz triatlo desde criança, isso é raro. Como que começou? Não, eu jogava futebol, depois entrei no triatlo, então isso é um cenário. Não, era da natação, depois migrei para o triatlo, é outro cenário. Então você tem que entender a história desse cara, se ele teve problemas prévios de saúde, do aparelho locomotor. Então você vai montando, agora eu sei quem é essa pessoa. Agora essa pessoa está com um problema que vem me procurar. Que problema é esse? Aí entra a cabeça investigativa. Onde, como, por quê, quando, com quem. Então você... E também não são perguntas prontas. A resposta do paciente te faz levantar uma próxima pergunta, que te faz levantar uma próxima pergunta, e você vai tentando entender esse cenário para, ao fim das contas, saber o que eu vou avaliar desse indivíduo. Então esse é o propósito final. Né? Uhum. Que é chegar na tal da queixa funcional e saber dessa história toda o que tem valor e o que precisa ser avaliado. E algumas histórias vão conduzir para caminhos diferentes, mas tem aquela história que dá uma puta vontade de examinar o paciente ali e falar, cara, eu preciso ver esse joelho, né? Uhum. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, sei lá, aquela história que já tem um histórico de entorse, que tem alguma coisa que você fala, foi depois disso daqui, eu preciso saber como que tá. E tem um monte de história que a relação ali de como tudo se desenrola faz a gente querer, cara, eu preciso ver esse cara subindo e descendo escada, porque é nessa situação que deflagra, vamos lá, né? Então, situações totalmente diferentes para um paciente que tem dor no joelho, para outro paciente que também tem dor no joelho, mas, cara, uma das falas aí do Cássio foi a de que você vai levantando muitas hipóteses ao longo da conversa, e hipóteses das mais diversas, né? Pode ser hipóteses das tarefas mais prováveis de ter gerado uma sobrecarga, a depender de como, das características da queixa do paciente, que mecanismo de dor é esse, por exemplo, né? Se a gente puder categorizar, que estrutura está sofrendo. Na conversa a gente já consegue ter diversas hipóteses, né? E que nos levam a uma avaliação, seja um conjunto de avaliações, seja uma avaliação mais simples, que não vai demandar
tanta investigação assim, enfim, os caminhos são diversos, né?